boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Diego, eu sou professor de Literatura Comparada no Departamento de Ciências da Literatura do UFRJ. É um prazer enorme estar aqui com vocês da maneira possível, de maneira remota, mas de qualquer modo, juntas e juntos, celebrando o nosso programa de pós-graduação e o que vem, essa história de produção e essa história de produção acadêmica e mais do que produção, de reflexão, que tem uma longa trajetória e que aponta para um futuro muito rico. Esse é o 17º simpósio do programa de pós-graduação em Ciência da Literatura e segundo seminário de autoavaliação, que tem o sugestivo título de Coisas do Tempo Futuro, Negócios do Espírito Passado. Acredito que em todas as mesas em todas as mesas está se tentando entender um pouco como lidar com esse problema colocado pelo título, e todas as apresentações, de alguma maneira, cada uma dentro da sua especificidade, desse panorama absolutamente plural de pesquisas que o programa acolhe, está tentando lidar com isso, com as questões que essa provocação traz. Essa é a mesa número 4, chamada Tramas da Modernidade. Infelizmente, haveria 3 participações nela, a da Lucia Gonçalves, a do Raoni Huapaya, espero ter dito direito o sobrenome, e Ana Carolina Deodato da Silva, mas Ana Carolina, infelizmente, por motivos pessoais, não poderá participar, não poderá estar aqui conosco hoje. Então, serão apenas 2 apresentações e uma conversa informal e, enfim, vou passar a palavra primeiro para a Lucia, né? A Lucia, sua pesquisa, que se chama, sua apresentação intitulada Cópia, Corpo, Deslocamentos, uma releitura da modernidade latino-americana a partir das crônicas de João do Rio. A Lucia é orientada pela professora Luciana de Leone. Lucia, a palavra está com você. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. Então, eu vou tentar não me estender muito no tempo. Bem, ao momento de dar início a essa pesquisa de doutorado, a pergunta se orientava a indagar no modo em que se faziam visíveis na escrita das crônicas do João do Rio as ambiguidades e tensões respeito do processo de modernização da cidade do Rio de Janeiro a começo do século XX. Foi essa inquietude a que me levou a rastrear essas tensões nos textos que o cronista produz a partir dos seus deslocamentos, já não só pelo Rio de Janeiro, sino também por fora do Brasil, especialmente em Portugal e Argentina, para tentar observar como o escritor reflexionava sobre a capital brasileira desse momento nos relatos de viagem, particularmente no livro Portugal de Agora, publicado em 1911, e a coluna Viagem a Buenos Aires, que até o momento só se encontra publicada na Gazeta do Rio de Janeiro, foi editada em 1915 e ainda não se encontra editada em formato de livro. Então, comecei a prestar atenção à configuração do viajante intelectual, que por minha trajetória acadêmica me remetia a vários outros escritores latino-americanos, como Rubén Darío, Enrique Gomes Carrillo, José Martí, e me permitia fazer um cruzamento com a bibliografia latino-americanista, em particular aquela que se debruçava sobre essas viagens e sobre o modernismo hispano-americano. Então, desde a configuração do projeto, começo a ler Portugal de Agora e Viagem a Buenos Aires desde esses cruzamentos. Forma assim o corpus de textos específicos sobre João do Rio. Alma Encantadora das Ruas, Cinematógrafo, Vida Vertiginosa, Portugal de Agora, Viagem a Buenos Aires, e também se estabelecem, claro, leituras com outros livros, como As Religiões no Rio, Psicologia Urbana e os contos, mas de modo mais lateral. Agora bem, na leitura desses relatos de viagem, quer dizer, de Portugal de Agora e de Viagem a Buenos Aires,
a inquietude inicial do meu projeto se transforma, já que se faz evidente, para mim, um contato oblíquo, que como eu chamo, entre João do Rio e o escritor nicaragüense Rubén Darío, através de duas formas que vou tentar explicar: do dispositivo da cópia e de uma autofiguração por parte do João do Rio enquanto escritor raro. Aí é que Darío entra no corpus especificamente com dois livros: Espanha Contemporânea, publicado em 1898, que é o relato da viagem dele à Espanha, enviado pela Nación de Buenos Aires, e o outro livro é Los Raros, que são perfis de artistas, né, de vida de escritores, publicado em 1886. Os dois livros, cabe destacar, se encontram na biblioteca do João do Rio, que se encontra no Real Gabinete de Leitura Portuguesa. Bem, então, ante a evidência desse contato, aparece nos textos de João do Rio uma escrita que se pergunta pela modernização da cidade, que já não é só Rio de Janeiro, sino que também é Lisboa, é Porto, é Buenos Aires, é Espanha, por que não? E é sempre Paris como um faro problemático. Mas os modos de formular essa inquietude colocam em evidência uma escrita que se expõe ao abismo das citas, da cópia, da presença omitida de outros escritores latino-americanos. João do Rio, inclusive, flirteando com os debates pela identidade brasileira e sul-americana, demora o tempo todo a possibilidade de fixar seu espaço de enunciação, ao mesmo tempo que rasura a lógica da herência cultural e que rejeita a possibilidade de armar um sistema literário. Agora apresentarei muito brevemente a estrutura da tese a partir das questões principais dos 3 capítulos. A partir então desse movimento que eu quis gerar no meu projeto de pesquisa, o que fui observar nas crônicas cariocas também se viu um pouquinho transformado. Então, no primeiro capítulo, eu tenho um conjunto de crônicas e outros textos, como, por exemplo, a Conferência Figurino, onde o cronista se desloca pela cidade, configurando uma imagem de Rio de Janeiro enquanto cidade moderna, abro aspas. O Rio também tem as suas pequenas profissões exóticas, produto da miséria ligada às fábricas importantes, aos adelos, ao baixo comércio. O Rio, como todas as grandes cidades, esmiuça no próprio monturo a vida dos desgraçados. Fecho aspas. Essa citação pertence a uma crônica de 1904, que é Pequenas Profissões, que forma parte da Alma Encantadora das Ruas, que foi publicado em 1908. Bem, Rio de Janeiro aparece, então, interpelada por outras cidades também modernas. Paris pode ser Buenos Aires também, e essas cidades aparecem como um modelo de modernização, mas também aparecem como uma cidade textual. Paris de Gilles Rey, mas também, inclusive, do guatemalteco Gomes Carrillo. Então, João do Rio narrativiza a cidade, se deslocando e lendo, também esquecendo, como assinala Raul Antelo. Então, nessa circulação pela cidade, João do Rio expõe dinâmicas e práticas culturais que se resistem ao processo de modernização. Como assinalam Raul Antelo e Alejandra Maile, o modo em que João do Rio se apresenta, essas dinâmicas e práticas, estabelece um contrapeso de discurso hegemônico, a Belle Époque carioca, e expõe outras formas de economia, outras ordens, outras formas de intercâmbio social. Se faz presente, então, aqui a figura do Flaner como quem sutura com seu olhar essa cidade fragmentada. Duas considerações importantes me são úteis para pensar o problema dessa figura na escrita do João do Rio. A primeira é Benjamin, quem diz que o Flaner precisa andar de incógnito para focar seu olhar no delinquente, tal como faz o detetive. A segunda é a do Raul Antelo, quem diz que João do Rio se transveste como Flaner, colocando nessa pequena frase a questão do corpo como parte do problema. Surge assim a presença de uma corporalidade. Junto com esse olhar, que às vezes se pretende como totalizador, o corpo do cronista na rua, que se expõe por momentos aos outros, e a distância desse olhar que se quebra. Então, é preciso andar de incógnito, mas não sempre se consegue.
Deste modo, algumas leituras da crítica sobre João do Rio são colocadas em discussão, como a de Flaner como uma identidade plena da própria Alejandra Maile, ou a de Flaner como um testigo, de Cordeiro Gomes. Mas também intento discutir ou colocar em tensão a ideia desse olhar do Flaner como um olhar que sempre ordena a estrutura, que é a leitura do Julio Ramos, que sempre se impõe no momento de analisar a crônica latino-americana do período de entre séculos. Bem, então, na tese, nesse primeiro capítulo, sobretudo, eu intentarei colocar essa estrutura discursiva mais no plano das pretensões, que precisa para isso trazer outras vozes, estabelecer negociações, de novo, esquecer. Agora, o reconhecimento desse caráter montável do Flaner em João do Rio abre espaço na consideração desse primeiro capítulo para a indagação de textos que às vezes resultam mais desconfortáveis para a crítica, como, por exemplo, o cinematógrafo e, mais que nada, a Vida Vertiginosa, onde o cronista se afasta de um caráter de denúncia, que pode ser, denúncia entre aspas, né, que pode ser rastreável e arma encantadora das ruas, tal como coloca Cândido, e aqui desconfiaremos um pouco desse termo, assim como a ideia de Flaner testigo. O espaço para esses outros textos surge justamente a partir do reconhecimento da flanerie em João do Rio em tanto pose, e assim como às vezes assume esse espaço, por momentos toma outros pontos de vista. Observa desde um cinematógrafo ou desde um automóvel com os olhos sujos de poeira, praticamente nos mesmos anos que opta pela flanerie. Me interessa, então, não estabelecer dicotomias entre esses olhares, senão observar as dinâmicas da cidade e dos corpos que se apresentam na sua escrita, como produto não simplesmente de uma ambiguidade, senão como parte constitutiva de um, como ele mesmo se chama, espectador incompleto. Bem, no segundo capítulo da tese, eu me dedico a indagar em Portugal de agora a partir dos desvios que constituem a escrita do livro. O primeiro desvio, que eu apenas mencionarei muito rapidamente, é o desvio que se faz da França, particularmente de Paris. João do Rio não vai para o destino esperado para um intelectual latino-americano no começo do século XX. Por outro lado, o que mais me interessa é que as semelhanças e as diferenças com o livro Espanha Contemporânea, de Rubén Darío. Perdão, eu me perdi. Então, essas semelhanças e diferenças com a Espanha contemporânea escrevem um duplo desvio, a chegada a Portugal desde Hispanoamérica. Então, minha hipótese é que o contato entre esses dois textos se dá a partir da cópia. Em primeiro lugar, considero que a cópia como um gesto de produção próprio do João do Rio, que muitas vezes ele mesmo reconhecia. Então, a originalidade da obra não parece ser um valor em si. O que importava era simplesmente escrever. Neste sentido, acho necessário considerar a cópia como uma das malhas da escrita do João do Rio. Por outro lado, tomar a cópia toma a ideia dos ensaios já clássicos do Silviano Santiago, o Entre o Lugar do Discurso Latino-Americano, e Essa Queiroz, autor de Madame Bovary. Onde Santiago, e faço um resumo muito injusto com os textos de Santiago, rejeita o análise literário da procura das influências, porque sempre se estabelece assim uma lógica das dívidas entre o texto primeiro e o texto segundo. Pelo contrário, com a noção de suplemento, Santiago pensa no que o texto segundo adiciona, por decir de algum modo, a esse texto primeiro, ganhando assim essa escritura que surge a partir da cópia. Bem, os dois livros, Espanha Contemporânea e Portugal de Agora, apresentam várias semelhanças, né? No título, mas também na estrutura do percurso, se os dois vão para duas cidades e tem uma crônica que se chama No Mar, no caso de João do Rio, En el Mar, no caso de Rubén Darío, e estruturam o percurso do mesmo jeito. Uma postura textual, os dois intentam recuperar uma linhagem latina, mas ao mesmo tempo não se colocam como autores deficitários, senão que ressaltam seu lugar de intelectuais capazes de estabelecer esse vínculo. As semelhanças ressaltadas, que são
várias mais do que eu estou assinalando aqui, também são assinaladas na tese em função das diferenças que apresentam. Importante o termo de diferença para Santiago, para pensar também a ideia de suplemento. No modo de considerar a paisagem, por exemplo, eles se diferenciam nas negociações que cada um estabelece no barco, por exemplo, antes de chegar ao país ibérico, mas, sobretudo, em relação às intervenções que cada texto gera, com as ideias que dialoga cada autor e com os debates nos quais cada um se inscreve. Cabe ressaltar que João do Rio nunca menciona a Darío, como se, por exemplo, em Alma Encantadora das Ruas, ele menciona os autores dos quais se copia. Mesmo a omissão é a que produz a crítica literária do João do Rio, e mesmo a omissão é a crítica, a mesma omissão é a que acomete a crítica do modernismo hispano-americano, que pensa o modernismo hispano-americano como um sistema e não contempla a possibilidade de outros vínculos. Claro que aí tem, assim, um pouco mais complexa a situação, né? Tem a ideia, a questão da língua e também o espaço que se dá à poesia, né? Bem, então, me interessa, nesse capítulo, analisar como uma cópia tensa uma escrita. Diz sobre as omissões de uma biblioteca, né, que esses livros estão na biblioteca e estão nos textos do João do Rio, ao mesmo tempo que permite essa escrita de um brasileiro sobre Portugal, como diz João do Rio no livro, e vai gerar um movimento duplo. Por um lado, diz sobre essa escrita da viagem para Portugal, mas, por outro lado, também gera um movimento nessa centralidade da figura do Darío, centralidade que agora começa a ficar em dúvida, né? Uma centralidade que ele tenta estabelecer nos seus textos, mas também uma centralidade que foi criada pela crítica. Um pouco a sensação, né, é que João do Rio faz o que quiser com os textos darianos. Bem, o terceiro capítulo, eu vou mencionar muito rapidamente, eu me dedico a trabalhar um conjunto de textos, que é as crônicas publicadas em 1915, tituladas Viagem a Buenos Aires, que, repito, não estão, ainda não estão publicadas em livro, e foram muito pouco trabalhadas por la crítica. Bem, João do Rio viaja para Buenos Aires, só fica pouquinho mais que uma semana, e ele vai no contexto do Tratado ABC entre Argentina, Chile e Brasil. Bem, na crônica em que ele ingressa a Buenos Aires, ele faz uma tipologia dos viajantes, perdão, e ele se afasta do viajante turista, mas também ele se afasta do viajante que vende a escrita, tanto para o jornal como para o Estado, né? E aí ele vai se distinguir entre os viajantes raros, abro aspas. A outra classe, a que chamo dos raros, porque é diminutíssima, faz-se de descobridores de sensações, de ações e de pais leves da emoção. Toda a gente vai para Milão. Soares passa por Milão e define. É a verdade revelada numa simples frase. Os raros têm, por isso, o respeito da viagem. Eu desejaria ter o espírito de Sudamérica para ligar essas frases, para que estas frases exprimissem uma tendência. Não devo estar em Buenos Aires como um estrangeiro. Devo estar como americano que deseja compreender na muda revelação da cidade dos condutores do futuro sul-americano. Bem, então, aí para mim, se chamar raro em Buenos Aires, em 1915, tem claras ressonâncias darianas. E aí, com essa distinção que ele faz com os viajantes, ele estabelece uma ética do viajante escritor, que é raro, né? Nesse sentido, compartilha com Darío uma economia do dom, né? Que é uma economia que não tem repartição e não tem intercâmbio monetário.
que é novamente uma posse do João do Rio, porque ele está vendendo sua escrita e ele vai numa função não diplomática, mas quase. Bem, vou fechando. Também se afasta de Dario, que é um movimento que me interessa, né? O mesmo que se faz com a cópia, não mencionar ele se afasta de Dario porque não nombra o Dario. O Dario tem esse livro dos raros e é um pouco quem configura essa imagem do raro, né? Então, o que faz um pouco o movimento que ele faz, João do Rio, separar, né? Quebrar o vínculo entre o raro e a assinatura dariana. Bem, então, da mesma maneira que na escrita de Portugal de agora, João do Rio não menciona Dario, em nenhum momento, e essa categoria do raro é separado dessa assinatura, então me importa ressaltar tanto esse gesto, como dispositivo da cópia, coloca em evidência uma proximidade oblíqua que Antelo utiliza para pensar a tradução entre João do Rio e Dario. Digo oblíqua porque João do Rio toma para si as produções de Dario, seus textos de autofiguração de raro, por fora do sistema dariano. Então, só para fechar, eu acho que ler esses gestos com que João do Rio se aproxima à escrita de Dario provoca um movimento duplo, tanto para sua obra já conhecida, como para revisar parte da obra ainda não conhecida, mas também porque situa, e digo esse verbo sem ingenuidade, situa ele em América Latina. Pronto, obrigada. Muito obrigado, Lucia, muito obrigado. Bem, tem muitas questões que eu anotei aqui, imagino que outras pessoas também terão, mas eu acho que é melhor fazermos uma rodada primeiro, não é? Das apresentações, passar agora a palavra para o Raoni, e depois a gente faz o debate todo mundo junto, pode ser? Então, com isso, eu chamo o Raoni Schmidt Wapaia, que nos apresentará o texto Sensação e Percepção na Crônica de Lima Barreto. Raoni, que é orientado pelo professor Eduardo Lobo. Sua palavra. Boa tarde, Marcelo. Agradeço aí a oportunidade, agradecer ao programa, nesse momento festivo, né? São 50 anos, acho que a gente tem que comemorar aí a resistência das letras, e parabenizar a Lúcia aí pela apresentação, né? Ela que eu tenho acompanhado aí desde o início do doutorado, fez uma apresentação belíssima e estou ansioso para ver o resultado da tese. Eu tomei a liberdade de compartilhar aqui o texto com vocês. Só um minutinho que eu vou botar a tela para funcionar. E eu cheguei a pensar na possibilidade dos tópicos, mas eu vi que o texto era uma maneira mais adequada para eu disciplinar o tempo, tá bom? Então vamos começar. Quando Friedrich Kittler trata do conceito elementar do que é mídia, ele o explana como sendo uma sequência das seguintes ações: arquivamento, transmissão e processamento de informações. O teórico das mídias usa tal perspectiva para definir a cidade como exemplo de mídia. Ele a trata como rede, cujo funcionamento devemos explicar se valendo de critérios informacionais. Assim, redigindo uma exposição na forma de um verbete, o autor conclui sua definição. Por isso, devemos decodificar também as mídias do passado e as funções históricas do ser humano como jogo entre ordens, endereços e dados. Esta breve nota metodológica é subjacente à nossa problematização do diálogo entre a técnica literária das crônicas de Lima Barreto e a experiência urbana no Rio de Janeiro durante a Belle Époque. No sentido técnico, a cidade é uma mídia, e a crônica se apresenta em sua capacidade de ser a forma textual que melhor encarna a nova cultura midiática. Para além dos discursos oficiais e dos textos doutrinários inauguradores da República,
A experiência urbana do literato permitiu-lhe um arquivo técnico da cidade do Rio de Janeiro. Em especial, a literatura do autor nos forneceu um conjunto de dados de apreciação da modernidade carioca e suas possíveis implicações no padrão de experiência sensorial. A crônica traz em sua atuação histórica a maleabilidade de um artefato artístico capaz de se acomodar no conjunto agitado de informações no contexto de uma metrópole que se funda. Em termos benjaminianos, as crônicas de Lima Barreto servem ao leitor contemporâneo como um guia de itinerários, daqueles produzidos por escritores para explicar à nossa imaginação os segredos e mistérios das cidades da Belle Époque. Seus textos ancoram-se em elementos da história da cidade e criticamente em suas práticas modernas, estabelecidas pelo novo regime republicano no projeto de reforma urbana do Rio de Janeiro. A cidade se comportaria neste ponto como um livro, no qual o cronista vai lendo as origens das atuais condições da República em meio às ruínas do processo de colonização. Um verdadeiro repositório histórico organizou-se na sensibilidade do literato. Contudo, o exercício literário de repercutir os bastidores de nossa vida social e cultural requer uma experimentação multifacetada de formas e estilo. Assim, interessou-nos a técnica do autor, em combinação com os elementos que plasmaram, na imprensa brasileira, uma mutação do sistema de produção e circulação de textos. Fazemos referência a um jornalismo cuja matriz midiática foi responsável pela construção de novos protocolos de tratamento da informação. Uma atmosfera de contingências materializada em ousadias discursivas já assimiladas pelo leitor do impresso, mas que ainda não encontravam a mesma acolhida na forma canônica do livro. Na confluência entre a experiência urbana e as possibilidades técnicas de tratamento do literário, nós optamos por explorar, neste estudo sobre a crônica moderna, a sensação como categoria-chave. Nesse novo mundo, refletimos sobre a consciência histórica do sujeito que sobreviveu às pressões da vida urbana e à intensificação da vida nervosa, redimensionando a compreensão dos limites da subjetividade e do tempo. A fisionomia desta modernidade está relacionada pelos autores escolhidos para nossa fundamentação a experiências globalizantes que impactaram a percepção exposta a este conjunto sensacional. Justamente nessa perspectiva, inserimos nosso trabalho, Sensação e Modernidade na Crônica de Lima Barreto, um estudo sobre o diálogo entre a técnica literária e a experiência urbana no Rio de Janeiro durante a Belle Époque. Pelo título, tentamos realizar uma alusão à perspectiva crítica que projetamos em nossa análise, considerando metodologicamente sensação e modernidade como um conjunto de instrumentos úteis para aprofundar o que a crítica do autor elaborou como sendo a relação dos seus escritos com o domínio da técnica. Para isso, partimos das considerações canônicas de que Lima Barreto teve em sua obra um cuidado com o aspecto comunicativo de sua literatura, né? Uma afirmativa aí de Royce, na década de 50. Alargando estilisticamente o círculo potencial de seus leitores, sem abandonar, contudo, a densidade técnica de sua expressão literária. Aí Silviano Santiago. Consideramos, igualmente, a reelaboração que o autor realiza de recursos do jornalismo, né? A Flora Sussequin, se referindo a Silviano Santiago e indo um pouquinho mais. E o manejo das técnicas de imagem que desautomatizam o olhar do leitor, uma citação de Carmen Negreiros, mais contemporânea aí com relação à crônica do Lima Barreto. Tudo isso como indicadores das formas que assumiram o diálogo entre a técnica literária do autor e a realidade das grandes cidades no início do século XX. Nesse momento, pelo Rio de Janeiro, em sua chamada Belle Époque, o Brasil se impôs num espaço de identidade estética e histórica dentro de um processo social global vivido pelas grandes cidades modernas do século XIX. Tal é o contexto que, no primeiro capítulo deste trabalho, nós vamos nos debruçar sobre uma reflexão prévia de cunho histórico e teórico, como estratégia para problematizar a noção de modernidade em sua relação com a cidade e seus fenômenos perceptivos. Nessa divisão, avançamos nas primeiras sessões para fundamentar esse momento em torno dos tópicos modernidade e sensação.
Para entender a cidade como chave da experiência moderna, foi-nos estratégica a célebre leitura que Walter Benjamin fez da obra de Baudelaire, no ensaio a Paris do Segundo Império, na obra de Baudelaire. Ali, Benjamin capturou, na vida e nas paisagens de Paris do século XIX, as descrições de aspectos da modernidade, a complexidade do tempo histórico e a materialidade da energia urbana da circulação de imagens e fisionomias, feita sobretudo pela imprensa francesa do século XIX. A sensibilidade expressa na obra do poeta francês nos serviu de motor para elevar a experiência urbana à categoria de chave para a compreensão de processos históricos que afetariam radicalmente o padrão de experiência do Ocidente. Nesse diapasão, a filosofia sensualista de Christoph Türk, que foi orientador do meu orientador, né? Teve essa oportunidade, foi apresentado ao Türk pelo Eduardo, tratado igualmente nesse mesmo capítulo teórico, tensionou percutir nessa tese a experiência urbana descrita por Benjamin como aspecto central das alterações na percepção humana, tratando o tema como um paradigma desenhado a partir do fenômeno sensorial nas grandes cidades. Türk explica como a sensação, que antes fora sinônimo de percepção, resultara na formação de uma massa de excitação. Os processos descritos pelo filósofo esclarecem como a tensão dos fenômenos vividos pela metrópole moderna passaram a incidir como quintessência sensorial desta modernidade. Ainda nesse primeiro capítulo, nós aprofundamos de maneira complementar a relação entre o novo regime global de atenção em curso nas grandes cidades e a ideia de desenvolvimento das mídias e a sua estruturação histórica para afetar os sentidos de um corpo. Subsidiariamente, a teoria das mídias, que trouxemos do Kittler, exploramos também contribuições dos estudos de Jonathan Crary. Eles foram fundamentais nas provocações metodológicas que inseriram historicamente o corpo em um sistema de convenções e restrições. Nós assumimos essa empreitada teórica com o intuito de construir uma ferramenta de reflexão sobre as relações entre literatura e técnica. As transferências que se operaram entre a crônica e a experiência urbana nesse período foram inúmeras e puderam ser identificadas na obra de Lima Barreto. Tratou-se, pois, de um texto literário tecnicamente ancorado no espaço noticioso do jornal e historicamente transformado em conjunto com a realidade das grandes cidades. Nisso, arriscamos que se trata de uma crônica desejosa de uma leitura que contemplasse o seu aspecto midiático em sintonia com as alterações perceptivas do grande público. Voltando ao pensamento do Kittler, com o qual nós abrimos este trabalho, gostaríamos de realçar o aspecto técnico das mídias que foi levado em conta no desenvolvimento dos outros 3 capítulos que compõem a nossa tese. As mídias chegam aos nossos sentidos por meio do padrão. Assim, depois de definidos aspectos normativos de uma matriz midiática da imprensa e também da própria cidade, nós nos questionamos como o Lima Barreto reelaboraria expedientes jornalísticos para tratar a experiência de diversidade sociocultural presente na metrópole brasileira. Mais ainda, como que o escritor manejou as especificidades midiáticas da crônica para realizar uma crítica cultural robusta. Nisso, defenderemos no corpo da tese que a crônica de Lima Barreto se abriu a novos padrões de experiência, encontrado nas mudanças experimentadas nas ruas e nos textos difundidos pela imprensa da época. De fato, o escritor, em sintonia com seus pares, ocupou seus textos com temas da atualidade, mas realizou igualmente sucessivas intervenções autorais na estrutura discursiva da crônica. Por isso, o incremento dos limites temporais do impresso, a utilização de técnicas de imagem e movimento, o uso do próprio corpo como marcador de experiência, a apropriação de aspectos sensacionais da imprensa e a exploração dos padrões midiáticos para afetar os sentidos do leitor são aspectos da obra de Lima Barreto problematizados na nossa tese. No segundo capítulo, a rua, na análise da rua enquanto ícone da modernidade carioca, nós identificamos a reelaboração de práticas presentes na imprensa da época, como a ideia do cronista Flaner, ou ainda a forma irreverente das revistas ilustradas. Lima Barreto, por meio de sua crônica, iluminou tensões e contradições,
contrapondo a floresta e a escola, o local e o global, o subúrbio e a zona sul, o primitivo e o progresso, o luxo e a pobreza, a civilização e a ruína, apontando a síntese de uma cultura popular com uma intervenção intelectualizada renovada. Já no terceiro capítulo, Letras e Vida Literária, o contexto da profissionalização do escritor, da institucionalização da literatura com a Academia Brasileira de Letras e a incorporação da vida literária ao mundanismo Belle Époque serviu como baliza para o diálogo de que Lima Barreto fará na sua crônica com a atmosfera intelectual da modernidade carioca. De modo que, em tais circunstâncias, como o autor de Policarpo Quaresma se colocaria no centro das discussões programáticas para as letras nacionais, promovendo uma revisão do papel do intelectual numa cidade agora mediatizada. Produzida a partir do jornal e para o jornal, a crônica de Lima Barreto se inscreve na realidade carioca para debater a vida literária e a efetividade da atuação de um homem de letras. A sua prática textual se enraiza na cidade e passa, em conjunto com a informatividade produzida no periódico, a agir sobre a opinião dos leitores, a influir e a mobilizar seu público para uma discussão que, no cenário beletrista, parecia estar aparentemente distante do grande público. Essa atuação resultou em um texto no jornal que pôde experimentar a troca entre a técnica literária e a jornalística para a elaboração de uma atmosfera de aproximação e reconhecimento com o leitor do impresso. Por fim, no quarto capítulo, Freios de Emergência, discutimos como a percepção de progresso é objeto de disputa discursiva no espaço midiático da cidade, na Belle Époque. No intuito de avançarmos numa decodificação dessas ideias de progresso, formulamos uma proposição para o diálogo que Lima Barreto realiza com estas temporalidades inscritas no caudal da civilização moderna. Em meio a este imbricamento de discursos, o cronista teria demonstrado a consciência perceptiva da necessidade de novos modos de narrar, sensíveis às diversidades advindas da experiência urbana midiática. Então, diferentemente da percepção temporal voltada para o futuro, sob a imagem do progresso, propalada pelo positivismo político, um verdadeiro freio de emergência, para usar a expressão benjaminiana para explicar o recurso no trabalho criativo de resistência, é acionada para divergir desse tempo elaborado pelo discurso em vigor na metrópole carioca. A arte tem que reagir e reage, explica Christoph Türk sobre o estatuto artístico na produção de novas sensações. Em termos perceptivos, como Lima Barreto organizou seu contrafogo, para utilizar outra expressão agora de Bourdieu, que nos foi apresentada pelo pensamento de Türk, para orientar seu texto para produzir sensações qualitativamente diferentes daquelas em curso na experiência urbana de progresso. A crônica de Lima Barreto flutua entre descontinuidades. O seu texto impõe um tratamento especial do passado histórico, também disputa pela inteligência artística brasileira. Defenderemos que o autor carioca aciona a alavanca benjaminiana do freio de emergência, para promover um arquétipo da resistência moderna à exploração estético-neurológica da burguesia brasileira. Em síntese, a oportunidade de problematizar os efeitos do diálogo entre técnica literária e a experiência urbana a partir da crônica de Lima Barreto nos pareceu promissora para a elaboração desta tese. Os padrões midiáticos trabalhados pelo autor se relacionaram a uma constelação de eventos da modernidade que nos permitiram balizar um recorte capaz de ampliar nossa compreensão desse momento histórico nas letras nacionais. Eu agradeço e encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado, Raoni. Bem, agora que, depois das duas apresentações, eu tenho alguns comentários, peço já que aqueles que nos assistem também possam ir aquecendo se aquecendo para comentar. Gostaríamos de perguntas, de questões daqueles que nos assistem, mas justamente para dar início a essa discussão, bem, em primeiro lugar, me chama a atenção a convergência, né,
a convergência dessa mesa, porque há um recorte geográfico, espacial, temático, nas duas pesquisas que convergem, né? E é interessante como as apresentações de vocês dois, né, vão no caminho, trazem essas duas figuras de flaner, né, de diferentes maneiras, digamos que em diferentes registros e por meio de distintas operações de flanerie, não é? Então, começando por aí, uma primeira pergunta, algo que eu gostaria de ouvir mais da Lucia. Você falou muito rapidamente, eu achei muito interessante a sua proposição, sobre como o João do Rio traz a flanerie é uma pose. Eu gostaria de entender mais o que você entende, gostaria de ouvir um pouco mais sobre como você entende essa flanerie enquanto pose para o João do Rio, né? E também, algo que eu acho que no seu resumo você trazia um pouco mais, mas na apresentação ficou, eu não percebi tanto, a questão do corpo. Né? Como é que você trabalha, como é que o corpo se torna uma instância operativa, né, nesses escritos? Como é que ele é agenciado? E o que ele agencia, por sua vez, também? Né? Então, seriam essas as minhas duas questões, né, que eu traria para você. Para a gente começar a discussão, repito. Raoni, eu fiquei aqui pensando, te ouvindo, você repete algumas vezes a ideia de técnica literária, né, a técnica literária do Lima. Mas você está tratando da crônica. Então, isso já sinaliza uma percepção da crônica como um gênero literário, né? Porque se você pensa em termos de técnica literária, isso pressupõe, né, que ele está atuando dentro de um gênero eminentemente literário. Mas será que é? Né? Ou que exclusivamente é? Né? Que categoria de técnica talvez se pudesse pensar entendendo que esse é um gênero que não é exclusivamente literário? Outra problematização é curioso, né? Como a sua apresentação foi tão rica, as duas apresentações foram absolutamente ricas. Devo dizer, em primeiro lugar, que aprendi muito com as duas, né? Mas as questões que eu trago para você, Raoni, são quase questões questio di nomine, né? De nomenclatura, de termos que você utiliza. Porque também você utiliza muito a Belle Époque. Belle Époque. E é curioso, porque embora na historiografia canônica, na crítica limana, o período de atuação do Lima se encaixe dentro do período que é conhecido como da Belle Époque, o universo que o Lima trabalha é um universo belle-époquista, né? É interessante porque quando vocês dois trazem essa discussão sobre a flanerie, isso situa o debate em termos de deslocamentos, em termos de trânsito de ideias, de referenciais naquele momento, num eixo parisino, né, o paradigma da modernidade, Paris. E, no entanto, esses dois autores também apontam, evidentemente eles apontam tudo isso, apontam a vigência desse eixo, mas também apontam para um tensionamento, uma renovação tensionadora, a gente poderia dizer, de um pacto colonial, no momento em que entra, por exemplo, uma viagem a Portugal em cena. Né, Lucia, eu achei muito interessante. Você sugeriu, você não chegou a desenvolver, mas você deixou isso sugerido, né, como através de uma pergunta, né, por que em vez de Paris ele foi para Portugal? Né? Ora, essa relação Rio-Portugal estabelece um outro eixo, né, um outro eixo colônia-metrópole, dentro de um antigo pacto, um pacto que, de certa maneira, renega o paradigma moderno que em outras frentes ele chancela. Né? Bem, e, por fim, uma última questão que não é de conceituação, né, de terminologia,
para o Raoni também, mas que também dialoga com a apresentação da Lucia. O Rio, você disse, né, Raoni, em algum momento, não sei se uma ou duas vezes, você falou do Rio, a grande cidade. E aí eu me pergunto, o Rio do Lima é uma grande cidade? As crônicas, eu confesso que eu conheço muito pouco das crônicas. Né? Eu tô pensando principalmente no imaginário da ficção do Lima. Nas crônicas, não sei, talvez com um exame uma análise circunstanciada dessas crônicas, você possa defender em outro sentido. Mas em que medida se trata, de fato, nós estamos falando de grandes cidades, quando a gente trata daí, né, de um paradigma metropolitano. Então tá, gente, já falei bastante, peço desculpas. Vou passar a palavra, então, para a Lucia, depois para o Raoni, e depois nós abrimos. Vejo que já temos algum comentário aqui na nossa faixa de comentários. Mas vamos lá. Lucia. Bom, obrigada, Marcelo, pelos comentários. Achei muito bom tudo que você colocou, tanto para mim como para a Raoni. Bem, vou tentar responder rápido. Bem, a questão da posse, meio que assim, não deu muito para repor bibliografia na minha exposição, né? Mas eu pego esse termo, essa ideia e essa análise da Silvia Moro, que é uma crítica literária argentina, que ela tem um livro que se chama Poses de Fim de Siglo, Poses do Final do Século, e que ela começa com uma cena onde ela analisa quais são as recepções da morte do Oscar Wilde por parte de Rubén Darío e de José Martí. E ela diz que eles não terminam de aceitar a homossexualidade do Oscar Wilde, a disposição do corpo homossexual, né? Ela fala que para eles é dange demais, né? Então, quando ela fala de dange, ela fala da posse, né? E da inscrição do corpo na cidade, né? E que, para mim, isso se encontra no João do Rio presente. Ele tem uma conferência, que não deu aqui para entrar, da qual eu dou início, né, nessas ideias no primeiro capítulo, que ele, João do Rio, caminhando por Paris, pelos boulevards de Paris, e ele fala como ele vai vestido, ele vai se controlar na vitrine, e antes de que a imagem da vitrine apareça, ele suspende esse reflexo, e ele começa a pensar sobre os corpos da cidade e a relação dos corpos com a moda e com o figurino, né? Então, eu acho que essa ideia de pose está muito associado com o dandy e com o flaner, e, a sua vez, com o raro, né? Com essa figura da Ariana. Tem muito a ver também com a questão da vida de artista, né? Com essa ética de artista também. E é uma pose, eu acho que em termos de Silvia Molloy, porque consegue aceitar algumas coisas, quer dizer, rebatir alguns preceitos burgueses, e outros não conseguem. Então, tá sempre tensionada, né? Não sei se consegui me explicar. Bem, e a questão do corpo, então, nesse primeiro capítulo, eu pretendo indagar um pouco mais em como é que a corporalidade do João do Rio se coloca em tensão em algumas crônicas, sobretudo numa crônica que é Visões de Ópio, onde se parte justamente de uma ideia de visão, tanto de um olhar, mas também uma ideia onírica, né, de viajar para os baixos fundos da cidade, onde ele se encontra com os chineses que fumam ópio, esses corpos que aparecem nus, né, que ao contrário do flaner e do dandy, né, são corpos nus, corpos decadentes, corpos doentes, aparecem fragmentos do corpo também,
ao aproximar-se muito a João do Rio tem que sair, né? Ele conta que tem que sair dos fumadores de ópio porque começa a sentir vontade de vomitar e ele sente que vai morrer, né? Então, como nesse deambular pela cidade, se deslocar, tem momentos que essa proximidade com esses outros sociais, né? Ou com os que ele considera esses outros sociais, gera uma proximidade muito forte, de repente coloca o corpo do cronista na rua, né? Coloca isso na cena da escrita. Mesmo assim, ele consegue capitalizar essa experiência na escrita, né? Ele tem a crônica, enfim. Isso acontece em alguns outros momentos. Também aparece a cidade pensada como um corpo, né? Quando ele vai para o velho mercado e relata a mudança do velho mercado para o mercado da Praça 15, ele define esse velho mercado como o estômago da cidade, né? E coloca essa operação de modernização e de mudança arquitetônica como uma operação cirúrgica, né? Então, e tem essa tensão, né? Se ele, em Alma Encantadora das Ruas, fala da rua como uma alma, aí no velho mercado aparece uma ideia de corpo, né? Que mais? Bem, só para fazer um comentário nessa ideia que você falou da Flanery, e da Flanery que fica muito fazendo essa vinculação com França, né? Tem um livro que eu usei muito no meu projeto, depois tentei um pouquinho me afastar, que é o livro de Julio Ramos, Desencontros da Modernidade na América Latina. Ele fala da Flanery em José Martí. E ele fala que o olhar do Flaner, e ele fala da retórica da Flanery, da retórica do passeio, é o jeito em que, por exemplo, José Martí consegue narrativizar essa cidade, suturar essa cidade, que não é uma mera paisagem, senão que propõe novos modos de significação, né, o tempo todo. Então, para ele, por enquanto na Europa, o modo de estruturar essa modernidade, essa fragmentação, é o romance. Para Julio Ramos, aparece na crônica em Latinoamérica, e aparece com essa ideia da retórica do passeio que ele tira da imagem do Flaner, né? Nesse Flaner que circula pela cidade e tem um olhar totalizador, né? Que para mim, por momentos, aparece em João do Rio, por momentos se coloca em tensão, sobretudo quando aparecem justamente essas novas formas de significação, o cinematógrafo, o automóvel, né? E só para responder hoje Portugal, e aí eu fecho, aí sim, essa ideia de que não ir para a França é um desvio, né? Assim, ir para Portugal, justamente porque, aliás, mesmo como a Espanha é um império em decadência, né? Portugal, quando João do Rio vai, ainda não tinha declarado a República. Quando Darío vai para a Espanha acaba de perder Cuba em mãos norte-americanas, né? Então, essa ideia de desvio da França é uma ideia que já planteia Antelo, né? Muito rapidamente, mas ele coloca, né, que é uma contraposição um pouco aos ideais republicanos. Mas também por isso, para mim, essa passagem simbólica por Hispanoamérica é importante, porque também no olhar crítico sobre João do Rio, a viagem para Portugal serviu também para um elemento mais para alimentar essa dicotomia entre o local e o cosmopolita, né? Mesmo que Portugal não seja o cosmopolita, mas o que está por fora dessa ideia de local, né? Que eu acho que o João do Rio rasura o tempo todo. Então, essa ideia de ir para Portugal, passando por Hispanoamérica, né, por essa Hispanoamérica de Rubén Darío, e logo ele vai para Buenos Aires também, é mais um desvio, né, um pouco que traz ele um pouquinho ainda mais para cá. Por isso eu acho interessante os dois desvios juntos, né. Muito obrigado, Lucia.
você agora se esclareceu muito e enriqueceu muito, né, a minha leitura, enfim, da sua apresentação e dos textos com os quais você trabalha. Raoni? Marcelo, e Gabriel, cumprimentar o Gabriel que chegou aí também, está aqui com a gente. Olá, Gabriel, também. Eu queria falar uma coisa assim, é muito importante, assim, esse momento que vocês no programa dão para a gente, principalmente para a gente que está às vésperas de defender uma tese, né? Porque a gente vai experimentando o nosso texto na recepção, para onde que as pessoas vão olhar, né? E a cada dia a tese ela vai perdendo, ela vai emagrecendo. Eu falo, eu não vou usar isso, mas eu fico desesperado, mas eu vejo que tem outras coisas para serem usadas, né? Para serem desenvolvidas. Então, assim, a questão da crônica como gênero literário é realmente, assim, uma questão muito pontual. Eu confesso que eu tenho que dar uma refletida precisa sobre isso. O que eu tenho de dado concreto, que eu desenvolvo no texto, é que o Lima ele se valeu, assim, vários exercícios teóricos e críticos, né, mostraram isso. Ele se valeu o tempo todo, tanto da crônica, quanto com a experiência do seu diário íntimo, né, para poder produzir os seus romances. Então, de alguma maneira, talvez eu precise colocar isso com mais clareza para o meu leitor, e aí eu acho que essa questão é muito pertinente, né? Eu acho que vale a pena refletir, né? Infelizmente, a minha pesquisa vai ficar comprometida pela pandemia, porque eu estava justamente no final do ano passado na Biblioteca Nacional acessando os recortes do Lima, que ele chama de retalhos, né? E aí eu perdi o contato com esse material, que é um material que não está digitalizado ainda, e que eu não conseguia tirar foto de tudo, então eu acabei abandonando, né? Para poder ser mais pragmático, né? Mas vai ficar como uma entrega futura. Eu me animei muito com o material dos retalhos Lima Barreto, que a gente chama de diário, mas na verdade são retalhos que ele foi recortando e produzindo. Agora, com relação ao Belle Époque, Marcelo, eu não sei se a Lúcia vai concordar, porque ela também está nessa agitação do que foi a Belle Époque. Ela se parece muito para a gente uma metonímia de tudo isso que a gente vive hoje, né? Esse espanto, esse assombro com a tecnologia que vai alcançando. Então, realmente, o Nicolau Shevchenko, né, que escreve um pouco da história desse momento, ele vai falar que tudo era euforia e vibração, mas nos grotões isso não acontecia, e no próprio Rio de Janeiro isso não aparecia, né? E isso, na verdade, de haver essa Belle Époque, eu estou insistindo um pouco nesse vocabulário, é justamente nessa perspectiva que você apontou mesmo, Marcelo, assim, porque ali está uma tensão muito forte da qual o Lima se aproveita, né? O Lima consegue olhar para a paisagem e ver ruínas da escravidão, e ver ali momentos do Império, e vendo que, na verdade, toda a propaganda de que o Rio se civilizava era uma grande barbárie na qual todo mundo participava, né? Então, assim, eu me esforço bastante, sobretudo para dizer que essa Belle Époque é, na verdade, um processo social global que vai impactar num novo modo, um novo regime de atenção. A gente vai agora voltar os olhares para aquilo que for afetar o nosso corpo, o nosso olhar, e vai causar sensação. Então, eu exploro a Belle Époque nessa perspectiva, de que é uma referência de um processo social global, e aproveito o Lima, que é muito rico em conseguir encontrar essas disparidades que os modernistas vão explorar muito bem, né? E aí, de certa forma, o Lima deslocando esse marco histórico do modernismo, né, um pouco mais para trás, pela perspicácia com a qual ele observa a cena cultural e social brasileira. E aí uma outra questão que você colocou, e a Belle Époque é essa renovação tensionada. Eu acho que isso aí que você capturou é o que eu quero passar mesmo na tese, nesses 15 minutos. Não sei se deu tempo, mas eu tento fazer isso nos capítulos. Em que medida o Rio se torna uma grande cidade? O Rio se torna uma grande cidade, assim, em 1911 ele tem 1 milhão de habitantes, e tem todas as tecnologias, precariamente, né, que a grande cidade da metrópole, sei lá, de Nova York, estava vendo que Buenos Aires, estava vendo, a Lúcia sabe, né, que havia aí essa relação com Buenos Aires muito forte, Rio e Buenos Aires, e isso tudo, de alguma maneira, afeta a experiência, né? E eu vou usar muito um contexto do Ben Singer para falar sobre isso, que é a modernidade neurológica. E aí eu vou defender que o Rio é uma grande cidade nessa perspectiva, né, da implementação desse projeto republicano que vai trazer
o aparato tecnológico para a vida carioca, né? Eu acho que é isso, né? Acho que são essas questões, né? Muito pertinentes. Obrigado aí pela contribuição. E é isso. Vamos lá. Passa a palavra aí. Ok. Não, Raoni, com certeza, eu concordo inteiramente com você. O Rio em si era uma grande cidade. A minha dúvida era o Rio do Lima, né? Porque há todo o universo do Lima que está ali em Todos os Santos. Então, né, o que está disponível em outros espaços é o que você falou, há grotões a que aquilo tudo não chega, não é? E realmente, bem, quanto a isso da pesquisa ser interrompida pelas circunstâncias, não se preocupe, todas as pesquisas, é claro que o que aconteceu nesse ano de 2020 foi absolutamente atípico, mas por outros motivos menos atípicos, não é incomum que isso aconteça e que tem que ficar para um momento posterior. É bom que deixa gosto de quero mais, né? Fica espaço para desdobramentos. Lucia, muito obrigado. Raoni, muito obrigado. Lucia também. Quando você foi costurando, né, contando um pouco mais sobre como você utiliza essa ideia de pose e como o corpo surge na sua pesquisa, né, me veio a ideia de performance. Uma ideia que você também utiliza, porque, de certa maneira, ela se situa um pouco, né, na interseção entre esse corpo, mas é um corpo transformado em discurso, muitas vezes por meio de uma pose. Então, se a noção de performance, por acaso, para você utiliza ou não? Você pensa ela, acha que pode ser útil ou não? Na verdade, eu não utilizei até agora, né? Mas eu estou pensando, sobretudo, por essa ideia de conferência também, né? Que o João do Rio, além de fazer crônicas e tal, justamente o que eu falei de o figurino é uma conferência, né? Então, aí tem claramente uma performance. Eu acho que dá para pensar. Bem, sim. eu estou vendo... Nada, imagina. Eu estou vendo aqui nos comentários, tem algumas, o André Uzeda sugeriu para o Raoni um texto do Davi Arrigucci, não é? Fica aí a dica. Gente, mais comentários, perguntas, impressões, reações entre vocês. Gabriel, não sei se tem mais algum espaço de onde possam chegar questões. Eu estava... Posso comentar? Claro. Posso? Estão me ouvindo bem? Aqui nossa conexão tá boa? Que bom. Eu estava aguardando os colegas fecharem os respectivos raciocínios para não interrompê-los e também deixar o professor acabar a pergunta, mas também tem algumas considerações e algumas perguntas aos amigos do programa. Primeiramente, mais uma vez, parabenizo, né? Já foram parabenizados, parabenizo os dois pelas teses, extremamente interessantes, dois autores muito importantes nesse momento. A gente está num simpósio, um momento muito crítico do século XXI, um momento muito crítico da nossa experiência contemporânea. 2020 está sendo um momento crítico da experiência contemporânea. Eu acho que em momentos críticos nós precisamos de narrativas dessa natureza. Então, acho que Lima Barreto e João do Rio são mais necessários do que nunca. Então, parabéns pela escolha dos respectivos autores, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo há algum tempo, né, e continuam desenvolvendo. A questão das pesquisas em si foram muito bem contempladas, né, pelas apresentações, pelas perguntas do professor. Então, na verdade, eu quero fazer algumas observações, também abro espaço para mais algumas perguntas e para fomentar esse debate, mas já apontando para uma coisa que muito me interessa, que é, como eu já comentei, essa potência contemporânea, né? João do Rio e Lima Barreto, a potência contemporânea, porque o João do Rio e Lima Barreto que nós lemos hoje são frutos de 2020 também, né? São frutos do nosso olhar contemporâneo. Pensando no caso do Lima, quando ele é revisitado nos anos 50 pelo Francisco de Assis Barbosa, era outro Lima Barreto, não é mais o nosso Lima Barreto 70 anos depois. Então, essa perspectiva temporal muito me interessa. Eu gostei particularmente de uma expressão que a Lucia utilizou, que foi contrapeso à hegemonia. Algo do tipo, eu tentei anotar a tempo a expressão, mas você usou algo referente, algo assim. Se não for isso, quase isso. Algo ideia de contrapeso à hegemonia.
que é muito interessante de nós pensarmos, e como o professor Marcelo Diego já comentou, a ponto de vista temático, essa mesa está muito interessante no seu diálogo, que são temas que convergem de maneira muito produtiva, porque me fez imediatamente lembrar do Lima, quando Lima Barreto, certa vez, numa crônica, diz, né? Minha vida é uma série de protestos, e não me canso de protestar, minha vida será uma série de protestos. Então, você usa a expressão contrapeso à hegemonia, e o Raoni utilizou a expressão ousadias discursivas e novos protocolos. Né? Então, a gente está operando num campo interessante, apesar de termos experiências urbanas que não são exatamente iguais. Né? A gente tem uma flanerie distinta entre os dois, como já foi comentado aqui. Estamos pensando a lógica de outsiders, né? Os dois são outsiders da sua maneira. O Lima tentou entrar na Academia Brasileira de Letras 3 vezes, né? Na terceira ele mesmo tira o pedido. João do Rio foi outsider, embora tenha entrado na BL, João do Rio foi outsider também de várias formas, né? Inclusive um debate muito contemporâneo, que é a questão da sexualidade, né? Que era absolutamente contra-hegemônica também nesse sentido. E tendo isso em vista, o meu comentário é o seguinte: Lucia, você comentou a crônica das pequenas profissões, né, que são muito, muito interessantes, que você está pensando justamente esse contrapelo da modernidade, não a grande modernidade, mas a pequena modernidade. E aí eu lembrei lá na Encantadora das Ruas que o João do Rio ele trabalha essa lógica da contra-hegemonia também, se nós pensarmos na figuração desses elementos urbanos, né? Porque o João do Rio, por exemplo, dedica um espaço considerável a crianças, né? A crônica dos que começam, a crônica dos tatuadores. Eu acho muito interessante essa figuração da criança como um personagem outsider também nessa paisagem, né? A criança que não é contemplada pela modernidade carioca. E também, mais adiante, lá na Alma Encantadora, nós temos duas crônicas que eu particularmente acho fundamentais na leitura do livro, que são as mulheres detentas e as mulheres mendigas, né? São duas crônicas dedicadas às mulheres. Então, eu fico particularmente instigado quando você fala de contrapeso e hegemonia, porque existe uma perspectiva extremamente contemporânea, né? Se nós pensarmos como o debate, por exemplo, no caso de mulheres detentas, o debate do encarceramento em massa nunca esteve tão forte, né, como é hoje. Tanto nos Estados Unidos, que se fala muito desse mass incarceration, né? Aqui no Brasil nós já temos essa discussão, já temos bibliografia muito recente sobre essa discussão, e João do Rio há um século discutia isso nessa crônica antológica das mulheres detentas. Então, a pergunta para a Lucia vai nesse sentido, né? Nem uma pergunta, na verdade, mas é um convite à reflexão, uma coisa que eu fiquei interessado, essa figuração de personagens que estão, por excelência, contra-hegemônicos, né? A criança fora da perspectiva totalizante do discurso oficial, e as mulheres também, e nesse caso, duplamente, o outro do outro, né? O fato de ser mulher já seria uma outsider para o tempo, e as mulheres detentas, então um espaço absolutamente não previsto pelo discurso oficial. Então, meu comentário é esse. Em relação ao Raoni, é muito bacana esse olhar sobre a crônica, acho super necessário esse olhar sobre a crônica. Eu sou orientando da professora Beatriz Rezende, né? Então é impossível não pensar em crônica do Lima Barreto, ela que se dedicou e se dedica tanto às crônicas do Lima. Então, acho muito interessante essa questão que você traz, como o professor comentou, né? Tratar a crônica como ferramenta literária, né? Você usa técnica literária, e aí uma coisa que você mesmo já disse, o Lima tem essa coisa muito interessante da linha do não literário para o literário, né? A grande graça do Lima está nessa fronteira borrada, porque nós temos, por exemplo, a segunda vez que ele vai internado, né, em 1919, ele vai internado, escreve o Diário do Hospício, escreve Cemitério dos Vivos, que é um romance. Ele escreve diário, escreve o romance, mas chega um momento que você não consegue mais ver muito claramente o que é diário e o que é romance, né? No Cemitério dos Vivos, por exemplo. Então, essa barreira do literário para o não literário é tênue, é turva, e que bom que é turva, né? Porque acho que é das grandes potências do Lima está aí. E aí, para o Raoni, meu comentário vai no seguinte sentido. Você comentou sobre a ideia do freio de emergência, né? Então, eu lembrei muito do Marshall Berman, quando ele discute no Tudo que é Sólido desmancha no ar, ele discute a lógica da modernidade, ele usa a metáfora do turbilhão, né? Então, essa ideia frenética, intensa do turbilhão, e o Lima Barreto, você usa essa expressão benjaminianamente, você usa essa expressão, né? Do freio de emergência, e freio de emergência, em certa medida, é isso, né? A interrupção de um turbilhão. E aí me fez lembrar também, quando o Lima, lá no Diário, ele fala, meu nome é Afonso Henriques de Lima Barreto, e eu hei escrever a história da escravidão negra no Brasil, né? Eu, particularmente, sou muito interessado na discussão racial, e o Lima Barreto não teve vida, ele morreu com 41 anos, ele não viveu para escrever oficialmente, né, o livro com esse nome, mas, em certa medida, ele escreve, né? Se a gente parar para pensar
por exemplo, a crônica Maio, que ele vai justamente lembrar, né, ele vai retratar a memória do dia da assinatura da Lei Áurea, em certa medida ele está escrevendo a história da escravidão no Brasil. Então, minha pergunta para você, também não é somente uma pergunta, mas é um convite, uma coisa que me instigou. Eu gostaria de saber essa questão das ousadias discursivas, como você disse, pensar em que maneira o Lima opera para escrever essa narrativa contra-hegemônica, pensando de modo, como você mesmo já comentou, eu vou aproveitar teu link, pensando isso de modo contemporâneo, né? Porque se nós pensarmos que o Lima estava vivendo uma remoção muito grande, pensando Pereira Passos como momento de destruição dessa ordem colonial, e pensando, por exemplo, recentemente as remoções de Eduardo Paes, né? As remoções do Rio de Janeiro Olímpico, que os estudiosos da geografia tanto já nos demonstraram como as remoções de Eduardo Paes dialogam e foram até mais violentas em algum sentido das remoções do Pereira Passos. Então, eu gostaria de saber um pouquinho mais, enfim, gostaria de abrir caminho na nossa conversa, um pouquinho mais sobre essa questão. Como o Lima, nessa fronteira borrada do literário para o não literário, escreve uma narrativa contra-hegemônica da modernidade, como você mesmo diz, e se conecta, inclusive, com o tema do nosso simpósio, né? Do coisas do tempo passado, passado e presente se misturando também, né? O presente tão infiltrado com o passado. Então, meu comentário nesse sentido, não vou me estender, mas deixo aqui algumas das minhas indagações para continuar nossa conversa. Bem, vou começar. Lucília, Raoni. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel, pelo comentário, assim, mas que uma pergunta era um comentário, eu achei super pertinente. E, na verdade, é isso, você se estendeu muito mais no livro do que eu, né? Na Uma Encantadora das Ruas. E, sim, digamos, esse contrapeso ao discurso hegemônico, né? Que é uma referência tanto a Raul Antelo como a Alejandra Maile, que tem um artigo sobre o João do Rio muito bom nesse sentido. É justamente uma dinâmica, uma operação que aparece nas crônicas do João do Rio, né? Sobretudo em Uma Encantadora das Ruas, em algumas crônicas do cinematógrafo, também na parte das religiões no Rio, onde ele visita as religiões, né, afrodescendentes, e em Vida Vertiginosa também aparece quando ele vai no morro, né? Então, essa ideia de tudo está marcado um pouco nessa ideia de viagem simbólica, né, que eu utilizei no começo, e na ideia de posse do Flaner. Aí também, por enquanto ele visita esses espaços, né, e exhibe esses corpos e essas práticas, também ele faz isso na posse do Flaner, né, então um pouco protegido por isso, que é uma forma também de proteger ao leitor, né, da Gazeta, desse momento e tal. E aí, nessas crônicas que você falou e nessas dinâmicas, é onde justamente também aparecem esses corpos, né? Mas aí, como Maile e Antelo falam, tem justamente uma tensão, porque são outros sociais para João do Rio, né? Porque ele estabelece uma distância, um afastamento, mas ele não censura essas práticas no discurso, ele não censura esses corpos, então aparecem para ele como corpos estetizantes também, né? Como um elemento, muito feio falar de elemento, né? Mas como como sujeitos parte da sua estética, né? E nesse sentido ele faz uma valoração, né? Que não é uma censura, enfim. E esse contrapeso à hegemonia também acontece muito nos contos, com a questão da sexualidade, né? Com as práticas perversas da sexualidade, no conto Bebê de Tartaruga Rosa, enfim, Dentro da Noite, né? Esses contos onde a sexualidade se coloca como o contrapeso da vida burguesa, né? E dos valores burgueses. Bem, não sei se tem mais alguma coisa, se conseguir ampliar teu comentário. Primeiro, assim,
Eu anotei já a sugestão do André Luiz Mourão de Uzeda, achei bacana o texto do Arrigucci. Eu confesso que ele estava aqui na bibliografia para ser lido, né? Não na bibliografia da tese, mas eu vou me debruçar nele, acho que vale a pena, sim. Tá? Gabriel, a sua observação é muito pertinente, né? Primeiro, para começar, a Beatriz Rezende, que está nas minhas referências, ela tem uma abordagem da crônica como representação da ideia de essa categoria de civilização, de civilidade, né? Uma crônica, ela vai dividir aí em 4 categorias que são importantes para nós, sobretudo para mostrar que é possível, de alguma maneira, etiquetar a crônica em algumas estratégias que o Lima utilizava do ponto de vista discursivo, né? Então, e ela, além de ser uma visão muito singela, tem uma visão muito delicada do momento, ela consegue entrar aí com muita naturalidade no texto do Lima. Essa questão da barreira que você citou é uma barreira realmente turva, difícil, né? E aí eu queria pontuar 2 coisas assim, nessa ousadia discursiva. Uma primeira coisa é que o Lima Barreto ele estava publicando na Gazeta de Notícias, que era um periódico importante, na segunda página, uma crônica, que era a página onde publicava Machado, onde publicava Olavo Bilac, onde publicou o João do Rio, e o Lima também tinha esse espaço de cronista, então um espaço de prestígio. Era alguém que estava realmente em destaque na mídia carioca daquele momento, né? E ali ele faz uma série de colagens, ele faz críticas absurdas a Coelho Neto, por exemplo, e a todo o mundanismo literário, no sentido né, dessas práticas importadas da França, e ele experimenta colagem, pequenas caricaturas, muito semelhante àquilo que ele fazia no formato do diário íntimo dele. Ele vai para o jornal e experimenta isso, né? E isso me parece assim, uma ousadia muito interessante, ainda que o jornal acolhia isso, mas não era uma coisa tão corriqueira assim no jornal, mas o jornal era um espaço que ele podia experimentar esse tipo de coisa, né? E daí, então, ele está o tempo todo, ainda que seja no jornal, experimentando o literário, né? E aí, outro comentário que eu quero fazer com você, esse capítulo, que é o 4º capítulo, do Freio de Emergência, é assim, aquele capítulo com o qual eu estou tendo mais zelo, é aquele capítulo que realmente o Benjamin fala que talvez Marx estivesse enganado e a revolução não seria esse trem em alta velocidade. Talvez a revolução seja o acionamento de um freio de emergência. E aí o Lima, dentro dessa percepção de progresso, dessa ideia de que o Rio se civiliza, ele faz crônicas como Maio, que é uma das crônicas que eu analiso, né, em que ele sente o perfume da saudade, em que ele está ali vendo a abolição da escravidão, né, com toda uma poesia que permitia a ele aquele momento histórico, né? E ele faz isso com alguma recorrência. Ele vai usar o espaço, que seria um espaço, vamos dizer assim, árido da crônica ou de debate, com muita poesia, e para desmontar o discurso republicano, né? E aí, de certa forma, ele congela o tempo, ele paralisa imagens, ele explora cenas mítico-poéticas, ele faz referências e alusões a elementos, assim, até mesmo da antiguidade clássica, mas tentando sempre rever, né? E aí daí que eu exploro essa ideia de que o cronista produz ali sensações qualitativamente diferentes e melhores do que elas que estão produzidas na experiência urbana, né? É isso, né? É sempre bom falar da tese nessa reta final, né? A gente está querendo sair do silêncio e do isolamento, né? Obrigado aí pelas perguntas. Ou não, né, Raoni? Às vezes a gente, no fim da tese, não quer ouvir sobre ela, porque o medo do desvio, né? O fascínio e o medo do desvio. É verdade. Gabriel, mais alguma questão? Algum comentário? Mais alguém? Como é que nós estamos de tempo? Nossa produção aqui pode nos informar? Não sei como é que a gente está. O nosso tempo protocolar, nós temos mais 15 minutos. Mas lembrando que porque não tivemos uma apresentação, né? Então teríamos até às 17h45 com 3 apresentações. Então, proporcionalmente, nós já usamos bastante o nosso tempo, mas temos ainda um pouco, caso vocês tenham questões. Tá.
O Marlon comentou aqui, teoricamente acabou. Achei ótimo esse comentário. Eu não vou me estender, prometo, Marlon, mas só um comentário muito breve para o Raoni. Você falou assim, a modernidade me fez lembrar um dos meus contos favoritos do Lima, chamado O Moleque. O Moleque, né, que é uma história tão contemporânea também, né, de um jovem negro periférico. E tem uma cena que normalmente passa batido nesse conto, uma cena fundamental, que é quando esse menino, o moleque, né, o Zeca, lá no personagem, uma criança periférica negra, ele vê o cinema, né? E o cinema, na época, era um grande símbolo da modernidade. Então, acho que é uma chave fundamental que, em certa medida, está discutindo, né? Essa lógica da modernidade, e vai ao encontro do professor Marcelo, vai perguntar da grande cidade, né? O Rio de Janeiro era uma grande cidade, mas o Lima Barreto estava justamente preocupado com as reentrâncias dessa grande cidade em fragmentos que não era absolutamente grande nesse sentido, né? O deslocamento subúrbio-centro, né? Geograficamente, ele tornou o Rio maior ainda, por transformar o subúrbio em possibilidade de narrativa, que não era. Então, essa lógica da modernidade é realmente muito instigante e achei bem interessante. Sucesso demais aí na sua tese e o mesmo desejo à Lucia. Eu queria fazer uma perguntinha para a Lucia, né? A Lucia, assim, eu tive a oportunidade de conhecer até numa disciplina da Beatriz Rezende, que a gente fez junto, né, Lucia? E aí eu fiquei encantado com o objeto dela, que ela estava João do Rio, e justamente a Flanery, né? E assim, se você pudesse falar só em termos de trajetória de pesquisa, tá? Não precisa ser em termos teóricos, essa questão do caráter mutável do Flaner que você pegou. Eu também falo da Flanery, mas eu falo que o Lima é um andarilho por opção. Ele fala que é um andarilho, ele se coloca como andarilho, né? Ele, em nenhum momento, de alguma maneira não, eu defendo que reelaborando essa ideia da Flanery, né? Aí eu queria pedir, Lucia, se você puder falar um pouquinho dessa sua trajetória de pesquisa em torno da Flanery, que eu vi que você desenvolveu muito bem, com bastante assim, referências, tá? Se você puder falar um pouquinho de trajetória, me enriqueceria aqui também. No sentido das referências que eu trabalho com respeito à Flanery? Não. Isso, Raoni? Fica à vontade, mas como trajetória, né? Você foi chegando, você foi... Porque essa questão da Flanery que é uma questão muito pertinente no João do Rio, é algo recorrente, né? Mas você o faz de maneira distinta, né? E isso me interessou muito. Por isso que eu queria saber como é que você foi, como é que fala assim? Então, entendi, eu acho. Então, bem no começo da minha apresentação, quando eu fiz um comentário sobre como é que mudou essa pergunta inicial da minha pesquisa e o que tem a ver minha trajetória acadêmica. Eu sou argentina, eu sou formada em Argentina, né? E tem muita pouca literatura brasileira e tem muita literatura latino-americana, onde o Brasil praticamente não entra, né? Então, minhas leituras de Latinoamérica do século XIX e começo do XX tem muito a ver com o modernismo hispano-americano, onde justamente a figura do Flaner é importante para pensar essa crônica a partir desse livro que eu nombrei de Julio Ramos, Desencuentros de la Modernidad en América Latina, que é um livro que está traduzido aqui no Brasil pela UFMG. Então, nesse livro, eu acho que é um pouco chave para pensar, né? Também para discutir, mas um livro inicial para pensar a ideia da Flanery na crônica latino-americana, né? Justamente porque faz esse corrimento da França, né? Faz essa ligação, mas ao mesmo tempo situa muito na crônica latino-americana. Aí, quando eu comecei a ler João do Rio e comecei a ler a crítica sobre João do Rio, eu me encontrei muito, para mim, se fez muito presente, pelo menos foi uma leitura minha, né? Foi um recorte que eu consegui fazer de, por momentos, uma dicotomia, né? Uma crítica com uma leitura dicotômica na obra do João do Rio, né? Onde aparece essa questão da Flanery e do deslocamento da cidade, né, desses baixos fundos da cidade, que pode aparecer uma denúncia, né, e podem aparecer, tal como falava Gabriel, esses corpos e esses lugares marginais, né, para justamente essa belle époque.
na crítica literária, quando João do Rio se corre desses espaços, como em Vida Vertiginosa, mas também como em Portugal de agora, resulta difícil de ler. Eu acho que na crítica literária, ou lê uma coisa ou lê outra. São poucos casos, como, por exemplo, o livro do Antelo, eu acho incrível nesse sentido, porque consegue fazer um cruzamento, né? Se não tem essa separação na obra, né? Essa dicotomia, que o mesmo Cândido faz com essa frase de radical de ocasião, né? Por momentos sim, por momentos não. Mas é uma coisa que aparece na obra, na leitura da obra, separada. O que eu tento fazer nesse primeiro capítulo é tentar ver como essa mobilidade do flaner, assim, pensar o flaner como uma pose e como um travestismo, como fala o mesmo Antelo, né? Com uma construção, com uma coisa que se monta, e que se monta, inclusive, no próprio corpo. Se se monta, é também desmontável. Então, como esse movimento de uma inscrição do corpo na cidade, mas também de um olhar pela cidade, no João do Rio é móvel, porque é assim, ele no Rio de Janeiro, ele se preocupa, né, pela modernização e pela tradição do Rio de Janeiro, mas depois ele vai para Portugal, mas depois ele vai para Buenos Aires e se considera um sul-americano, ou quer se considerar um sul-americano. Então, essa coisa de que ele nunca consegue se fechar, assim, estabelecer um espaço fixo de enunciação, né? Que eu acho que é uma coisa também muito sintomática do escritor latino-americano, né? Por isso eu falo de América Latina no final, e não falo solamente do Brasil. Então, eu acho que isso, com essa característica que eu intento fazer do flaner como montável, é para perceber justamente os movimentos que constituem essa figura do João do Rio, né? Mesmo do João do Rio, que não é João do Rio, é Paulo Barreto e outros pseudônimos, né? Então, é como se fossem capas, né? É como se fosse justamente o jogo de máscaras, tão chave no século XIX, começo do século XX, do decadentismo também europeu, né? Que detrás da máscara não tem nada, né? Não é que tem uma cara verdadeira, não é que tem um flaner, não, ele é flaner, ele olha a cidade com os olhos sujos pelo automóvel, ele olha a cidade como se fosse uma cena de cinematógrafo. E quando olha a cidade como uma cena de cinematógrafo, está também o flaner. Só que de trás desse flaner está o cinematógrafo, né, oculto, e o que faz o cinematógrafo é colocar a propriedade do esquecimento. Então, está o flaner com esse olhar totalitário e que sutura, né, que costura essa cidade, mas está o cinematógrafo que, por enquanto, costura, esquece ao mesmo tempo e precisa passar outra coisa, né? Então, eu acho que estão o tempo todo esses olhares e esses lugares, né, de carioca no João do Rio, de brasileiro que vai para Portugal, de filho de português, quando ele vai e visita as religiões, né? Ele precisa se chamar português, ou quando vai para Buenos Aires, estão o tempo todo, eu acho que juntas, né? Eu acho que faz isso quando ele se chama só um espectador incompleto. Esse incompleto, essa incompletude é o que ele olha e o que ele produz quando ele olha, né? Uma questão do fragmento o tempo todo, mas ele também é incompleto, né? Ele não termina nunca de se constituir. E eu acho que isso tem muito a ver com a dinâmica da escrita dele. Não sei se eu expliquei. Lucia, não sei se... É o que eu ia dizer, não sei se respondeu, Raoni, mas para mim foi extremamente esclarecedor. Fez as pazes, você me ajudou a fazer as pazes comigo mesmo, no início da sua apresentação, né, porque eu acho que no meu primeiro comentário, eu tinha, agora eu posso dizer de maneira mais clara, né, o que tinha me, eu não vou dizer que incomodado, porque não é isso, toda a sua apresentação de vocês dois não teve absolutamente nada de incômodo, excelentes ambas, mas que me causou um pouco de estranheza, né,
foi uma percepção que eu tive da utilização de alguns conceitos como um a priori da análise, né? De já chegar no texto, né? Eu fiquei um pouco com a sensação de, será que a Lucia está chegando no texto do João do Rio, já com essa ideia consolidada, com esse molde do Flaner? Desculpe. E agora ficou muito claro que não, que você utiliza como um dispositivo, né, de armar e desarmar. Né? Não é um conceito que você trouxe e jogou sobre a obra. Muito pelo contrário, você pega esses traços, vê como ele se arma, como ele se desarma, como ele performatiza enquanto Flaner em determinadas circunstâncias, como é mais uma das máscaras que ele utiliza. Então, não é absolutamente um a priori categórico, né? Então, isso foi muito bom para mim ouvir, né, você colocar isso. Tá bom? Gente, eu acho que agora, de fato, sendo 3 ou sendo 2 apresentações, nós chegamos no nosso limite de tempo, não é? O Marlon já está aqui, acabou de me lembrar que é o momento. Então, Raoni, Lucia, parabéns, belíssimas apresentações. Gabriel, uma interlocução muito boa, incrível, riquíssima. E no início, logo na fala de abertura, antes da apresentação de vocês, eu estava com a conexão muito ruim, por isso peço desculpas que eu não consegui falar da maneira que eu gostaria. Inclusive, não disse do prazer adicional que é para mim estar aqui nesse simpósio, como egresso do programa. Eu acho que se agora está no 17º simpósio, eu sei lá qual foi, eu acho que no 5º ou 6º simpósio, estava eu apresentando a minha pesquisa, então tem um sabor todo especial, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Marcelo. Tudo de bom. Tchau.